Shabbat Shalom. Então vamos para a leitura da Paraxá, do dia 16 de Tammuz, do 5.785. Estamos na Paraxá Balak e vamos fazer a leitura da sétima porção, porque na semana já fizemos a leitura da primeira até a sexta. Agora, hoje vamos fazer a leitura da sétima e culminar com a Haftarah. Então aqui é a leitura da Paraxá Balak, nós vamos fazer com a leitura com o Rumash da Bait, os cigarros do nome do Rebbe de Lubavitch. E algumas explicações, tá? Temos aqui, tá? Algumas explicações, algumas coisas boas para passar. Então, está aqui em Bamidbar 24, versículo 14, tá? A gente vai começar com uma parte extensa dos comentários para entrar na leitura. Então vamos lá. O começo diz assim: profecia de Bilam. Balaque finalmente se convenceu de que Balaão não podia ajudá-lo a derrotar os israelitas. Não obstante, sente que apenas por meios espirituais o sobrepujara, ele ainda achava que alguém de estatura espiritual superior a de Bilam poderia obter êxito. Portanto, Bilam prosseguiu, e agora que não conto mais com a disposição favorável de Deus, logo perderei meus dons proféticos. Irei ao meu povo e me tornarei um sujeito comum, como os demais. Usarei meus talentos para ser adivinho, como meu pai. Porém, nesse que queria, vem e eu te aconselharei sobre como vencer os israelitas. Nada de tentar excedê-los em méritos espirituais. Mesmo os egípcios, mais virtuosos e louváveis, aqueles que levaram Deus a sério e por isso salvaram seus animais das pragas, foram incapazes de superá-los e afogá-los no mar de juncos. Aconselho-te a atrair os israelitas para o pecado, de maneira que Deus quer de puni-los. Seu Deus abomina a licenciosidade carnal e eles apreciam vestes de linho. Então estabelece uma feira e inclui entre os vendedores mulheres velhas que ofereçam roupas de linho e brancas. Os judeus não recearão falar com as idosas. Manda essas senhoras avisarem que as mesmas mercadorias são vendidas com desconto nas tendas. Põe vendedoras jovens e belas dentro das tendas. Assim, os israelitas entrarem em as moças deverão oferecer-lhes vinho para que eles baixem a guarda e sucumbam às suas respostas amorosas. Então eles conseguirão seduzi-los a adorar seus ídolos. E Deus castigará tanto pela imoralidade como pela idolatria. Quanto a ti agora, profetizarei o que esse povo fará teu povo no fim dos dias, isto é, no futuro distante. Ele começou a recitar a parábola e disse: esta é a palavra de Bilã, filho de Beor, palavra de homem de um só olho aberto, que enxerga, mas cujo outro olho vê profeticamente. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, sabe quando a mente do Altíssimo está irritada, que vê a visão do Todo-Poderoso irritado, porém os olhos abertos. Realmente vejo os israelitas conquistando Moabe, porém não agora, e com o tempo, mas não logo. Portanto, não precisar ser ameaçado por eles, nem considerar sua tentativa de proteger-me, me constatando um fracasso completo. Eles só te dominarão como uma estrela auspiciosa de boa sorte partir de Deus para Jacó. Isso que acontecerá quando o rei que exerce poder empunhar o bordão oficial que comanda se levantar de Israel. Esse rei Davi golpeará e matará os príncipes de Moabe e também minará a autonomia de todos os descendentes de Sete, isto é, toda a humanidade que descendentemente inteiramente do filho de Adão, chamado Sete, através de Noé, o único descendente homem de Adão que sobreviveu. Tendo descrito como rei Davi conquistara Moabe, Bilam passou a tratar do futuro que aguardava os outros vizinhos israelitas. Edom será possessão de Israel. O monte de Seir, onde Edom se localiza, será possessão dos israelitas. Seus inimigos, e Israel prosperará. Isso ocorrerá quando outro governante, além do rei Davi, sair de Jacó, o Messias. Ele destruirá o que restar de Roma, a cidade capital dos romanos, que descende de Esaú, Edom.
Bilã viu profeticamente castigo reservado a Amaleque e começou a recitar uma parábola sobre esse povo e disse: Amaleque foi a primeira das nações que atacou Israel. Seu fim será destruição eterna nas mãos dos israelitas, quando estes cumprirem o mandamento de Deus. Disse Paulo. Bilã viu profeticamente o futuro dos descendentes de Jetro e Clô, os quenitas que habitavam perto dos amalequitas, e começou a recitar uma parábola. Sobre ele disse: confirme é a tua morada e teu ninho escapou seguramente o penhasco. Alguns de vós tendes assento no sinédrio, o tribunal supremo dos israelitas. Porque mereceis, afinal, vossa ancestral Itlô estava sentado ao meu lado, quando aconselhamos ao faraó que eles escravizá-los. Teu mérito te protegerá, pois mesmo seu país do Quenita for devastado, ele será pelos assírios te exilarem. As 10 tribos do norte de Israel, até ao final, a Síria te levará cativo. Vós sobrevivestes e retornareis com os outros exilados. Tendo mencionado o exílio assírio, ele começou a recitar uma parábola sobre os futuros cataclísmicos e disse: ai, quem poderá sobreviver quando Deus lhe puser estas coisas? Senaqueribe, rei da Síria, exilará e deslocará todas as nações do seu império. Depois dele virão navios da terra dos Quititas, de Roma, e afligirão os impérios que sucederão a Síria, e em seguida afligirão os do outro lado, oriental, do Eufrates. Mas, no fim, Roma também perecerá para sempre. Tendo concluído seu discurso, Bilã levantou-se e voltou-se para a casa de Balaque. Foi-se pelo seu caminho, regressou a Moabe e recrutou seu povo para a execução do plano de Bilã, de fazer os israelitas pecar. Solicitou também ajuda aos midianitas, que prontamente concordaram, e vendo suas filhas com o intuito de seduzir os homens israelitas. Mandaram até as moças das famílias governantes, para que tentassem seduzir os israelitas ilustres. E seguinte de Baal Peor, Israel assentou-se em Shitim, uma região nas planícies de Moabe. O excesso de confiança após as campanhas vitoriosas contra os reis amonitas e os povos habitantes que haviam tomado, fizeram os israelitas perder um pouco da circunspecção. O povo começou a frequentar as feiras de Balaque, instituíra conforme plano de Bilã. Em pouco tempo, os homens começaram a praticar prostituição com as filhas de Moabita. As moças moabitas convidaram o povo para as oferendas festivas de seus deuses. E 157.200 do povo comeram das oferendas prostrados perante seus deuses, excitados pelas moabitas, quando estava prestes a manter relação carnal com o israelita que ela seduzira. A moça moabita tirava sua roupa, um ídolo, e mandava o homem adorar o primeiro. O ídolo moabita se chamava Baal Peor, senhor dos desnudamentos, pois o adoravam despindo o traseiro e defecando diante dele. Assim, em consequência da trama de Bilã, Israel ligou-se a Baal Peor, pois por Deus enfureceu-se contra Israel, e ele infligiu uma pestilência que acometeu os inocentes e culpados. Para deter a pestilência, Deus disse a Moshe: toma os líderes do povo e os reúne constituindo o tribunal, para que julgue os que adoram o ídolo. Normalmente, que se exige testemunhas no julgamento de idólatras, mas aqui as partes culpadas pecaram na privacidade, dentro das tendas moabitas. Portanto, a fim de possibilitar que os juízes os condenem e sentenciem, farei a nuvem recuar sobre os culpados e sobreirá diretamente sobre eles. A pegneja os considerados culpados e forcos diante de Deus, voltados para o sol, de modo que todos possam identificá-los claramente e aprendam que não devem seguir seu exemplo. Então a fúria de Deus se retirará de Israel e a pestilência cessará. Os 157.200 israelitas culpados foram expostos, julgados e condenados dessa maneira. Moshe então disse aos 78.600 juízes de Israel: cada um de vós matará 2 homens que se ligaram a Baal Peor por apedrejamento e enforcamento. Os transgressores da tribo de Simeão se aproximaram de um de seus príncipes, Ziri, filho de Saul, e queixaram-se: estamos sendo sentenciados à morte, porque não fazes algo em nossa defesa? Então esse homem israelita, Ziri, filho de Saul, em resposta a esse chamado à ação, julgou a multidão de israelitas, foi com ele a Cosbi, filho de Sur,
o principal rei da confederação midianita, e disse a ela que ao acompanhasse. Cozbi inicialmente recusou o pedido, argumentando que seu pai, o chefe dos midianitas, ordenara-lhe que só seduzisse Moshe e mais ninguém. Mas ele assinalou que era da linhagem superior à de Moshe, visto que era príncipe da tribo de Simeão, o segundo filho de Jacob, e então, quando Moshe decidiu de Levi, o terceiro filho de Jacob, assim, ele levou a Midianita a seus irmãos, os membros de sua tribo, que estavam reunidos diante dos olhos de Moshe, mostrando que fazer algo em prol deles. Ziri confrontou Moshe diante dos olhos de toda a congregação dos israelitas, perguntando-lhe: é proibido ou permitido casar-se com esta Midianita? Se disseres que é proibido, então com que direito desposasse Sípora, que também é midianita? Era o argumento sensitivo, porque Moshe se casou com Sípora antes que a Torá fosse dada, antes, portanto, que fosse proibido o matrimônio entre os judeus e não judeus. Como vimos, foi só com a entrega da Torá que os judeus se tornaram obrigados por lei a cumprir os mandamentos de Deus, mesmo se aplicava a multidão escurada e os outros não judeus, como que Sípora, que se decidiram juntar-se ao povo judeu naquela ocasião. Contudo, Ziri não esperou resposta, e para provar seu ponto de vista, entrou com Cozbi em uma tenda e começou a manter relação com ela. Moshe esqueceu-se da lei que determina o que fazer em tal caso, e dado que ele parecia impotente para deter a insurreição dos israelitas, fiéis puseram-se a chorar a entrada da tenda da reunião. A incapacidade de Moshe de agir nesse instante contrastava fortemente com a sua reação firme e resoluta ao pecado do bezerro de ouro. Na verdade, porém, Deus fez Moshe esquecer a lei para que o neto de Arão, Pinhas, pudesse atuar à altura da situação e obter a descrição que merecia. Pinhas, filho de Elazar, o filho de Arão, o sacerdote, viu que Ziri fez e disse a Moshe: acaso não nos ensinaste que se alguém vir um sujeito não tendo relação em público com uma mulher gentia, for tomado de justa indignação, pode advertê-lo, e caso o sujeito não pare executar o seu julgamento? Moshe respondeu: tens razão, se te habilitas para isso, então, visto que te recordaste da lei, merece a honra de cumpri-la. Assim Pinhas levantou-se do meio da congregação, tomou a lança em sua mão, foi à casa do homem israelita, Ziri, filho de Salu, para dentro da tenda, advertiu de que esta estava prestes a matá-los por causa do ato que praticavam. E milagrosamente Ziri e Cozbi não se soltaram, pois se fizesse seria proibido Pinhas matá-los sem julgamento. Também, por milagre, ele transpassou a ambos com sua lança, o homem israelita através de seu órgão reprodutor e a mulher Cozbi através de seu órgão reprodutor. Ziri não gritou por socorro, mas milagres. Pinhas ergueu-se em sua lança, e eles não escorregaram, e um anjo levantou a armação da entrada da tenda para que Pinhas pudesse carregá-los para fora, como estavam, de modo que ficasse claro para todos eles. E os mataria justamente quando viram Pinhas levando o casal em sua lança. Os simpatizantes de Ziri quiseram atacá-lo, enquanto a pestilência se intensificou para matar esses simpatizantes. A perceber que a pestilência de repente se tornara mais forte, muitas pessoas estavam morrendo. Rapidamente Pinhas atirou Ziri e Cozbi ao chão e rezou Deus para que parasse a mortandade. Assim cessou a pestilência dos israelitas, os que morreram da pestilência por 24.000. Suprimida a rebelião de Ziri, os juízes puderam acabar de executar os condenados à idolatria. Gente, então está aqui a leitura da Parashá, Balak, como nós começamos nesta semana a fazer a leitura dela. Nós vemos que após o povo de Israel ter vencido os reis Sihão e Og, Sihão o rei Morita e Og rei de Bashã, o que aconteceu? O povo de Moabe ficou bastante com medo. Naquela época foi colocado Balak, que era midianita, mas foi colocado como rei de Moabe. Os midianitas não se davam bem com os moabitas, né? Não se cruzavam. Mas para resolver uma questão muito forte, o povo judeu, o povo que não ameaça ninguém, um povo que não era ameaça para eles, mas se levantaram de forma, criaram uma fantasia na cabeça, uma fantasia que o povo de Israel, os israelitas, eram ameaça para eles, como nesses dias de hoje, né? Muitos das nações inimigas de Israel, que o povo judeu, dos israelitas, criam uma fantasia na cabeça e acham que Israel é uma ameaça para eles e para o mundo.
uma fantasia, porque o povo de Israel é um povo que só quer saber de Torá, é um povo que quer saber de servir a Hashem. É um povo que quer praticar a sua Torá, o seu judaísmo. Sabemos que hoje Israel é um país laico, mas não será na era messiânica um país laico, né? Cremos que tudo isso vai mudar, né? Que aquilo que Hashem estipulou pela Torá, ele vai cumprir, como o próprio falso profeta, mágico, feiticeiro Bilam falou numa das suas profecias, que Deus é como o homem para que minta, né? Nem como o filho do homem para que se arrependa. Então nós estamos vendo aqui a condição de Hashem, que ele tem que cumprir. Ele contratou Bilam. Bilam já tinha amaldiçoado muitas cidades, já tinha feito muito mal, porque ele tinha uma oratória muito forte, como nós sabemos. Ele foi convocado por Balaque, também que era feiticeiro, e pagou um preço muito alto, né? Ia pagar um preço muito alto para que Bilam pudesse amaldiçoar. Sabemos que Bilam, como diz a Torá, ele tinha um nível de profecia como de Moshe, uma oratória muito forte, né? E o povo de Israel, né, ele não vencia suas guerras pela força bélica, né? Vencia pela palavra, pela oração. Moshe era um homem forte na oração, as suas palavras, as suas profecias. Só que uma coisa, Moshe cumpria a vontade divina, cumpria os atos de morais e ética, e o homem a qual a Torá foi dada, a qual nós sabemos que a Torá, tanto que é chamada de Torá de Moshe Rabbeinu, porque foi transmitida por ele à nação israelita. E também, para nós que nos até as 7 leis noéticas foi confirmada, estabelecida como pacto de devoção no Monte Sinai. Então estamos aqui, gente, dentro dessa paraxá, passando alguns pormenores para entrar na leitura que já lemos. Sabemos que diante desse convite, houve um convite muito grande, né? Balaque viu dignatários para Bilam, né? Bilam, no primeiro momento, Hashem perguntou para ele o que são esses homens, né? Para ter uma conversa com Bilam, para ver se ele despertasse a não ir, né? A não ir fazer essa empreitada de querer amaldiçoar o povo judeu. Mas ele nem se deu conta. Ele conta, né? Falou para os homens: não posso ir, não posso aquilo. Como que diz: eu não posso ir, porque esses gays são muito pequenos para mim, para minha honra, né? Então, depois Balaque mandou outros dignatários, príncipes muito maiores, ministros maiores, e ele chegou lá, ele recebeu. Pediu para esperar, ia conversar com Deus, mas aquela conversa que ele falou que ia ter uma resposta, era o quê? Ele tinha relações com sua jumenta, com a força de impureza, a qual ele conhecia muito bem, a vitalidade do que vinha por esse mundo. Então, diante da vitalidade da força, né, das forças da impureza que Deus alimenta, vem para o mundo, porque, gente, tudo Deus criou, tá? E tudo veio de Deus, não há força separada de Deus, tá, gente? Deus criou o bem, criou o mal, a luz e a escuridão. Então tudo foi criado por Deus, não há nada separado por Ele. E essa vitalidade de impureza que veio para a terra, ele descobriu, sabia muito bem o portal que vinha, e por esse portal ele conseguia muita força e energia para amaldiçoar. Ele sabia exatamente a hora da devorar, a hora que a Hashem despertava sua ira sobre a humanidade. Então nós vemos aqui, gente, que ele tinha tudo na mão. De onde ele descobriu isso? Nessas forças, onde concluiu tudo isso, daqueles anjos que desceram aqui na terra para seduzir as mulheres dos homens. Ele conseguiu ir lá na montanha e descobrir tudo isso daí, gente. E foi o decorrer. Nós sabemos que no decorrer ele foi com os dignatários, né? Foi com os príncipes, e indo com os príncipes, o que aconteceu, né? Indo com os príncipes, ele, com a sua má intenção de amaldiçoar, e de ganhar dinheiro, né, ganhar riquezas, ouro e prata, que aconteceu, ele foi lá, né, e a sua jumenta se levantou contra ele, porque o anjo de Hashem, da Kevorá, né, o anjo da severidade, apareceu, e começou a se pôr diante da frente da jumenta. E a jumenta empacou, ele bateu a primeira vez, bateu a segunda,
né? E a terceira vez, ele pressou o pé contra a parede, até que ele espancou a jumenta, né? E hoje com a espada lá e desbanhada, e a jumenta começou a falar com ele, né? E falou que eu te fiz, sou tua desde diante de muito tempo, tal, e foi falando, olha, e expressando, querendo puxar, eu ia puxar a espada para você, para matar, não eu sou sua, que eu obedeço, toda a conversa que nós sabemos, né? Não sou desde muito tempo que você monta, quer dizer, montar no sentido alegórico, ele tinha relações com ela também, né? Um homem muito não puro, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu, nós vimos que o homem iria para amaldiçoar o povo de Israel, contratado, não conseguia nem controlar sua jumenta. Os homens rindo, ele continuou seu caminho, mancando, e a jumenta, fulminou ela, porque achei que ele, para honrar a dignidade do ser humano, né, seu grande Kiddush Hashem, se ela estivesse viva, mas honrou a dignidade desse homem, gente, porque Hashem, ele não quer ver o homem envergonhado, mas tudo aquilo aconteceu para que ele pudesse acordar. Não acordou. Foi lá, chegou em Balaque honrou como ele quer que honrava, recebeu da maneira que ele queria, achava que tinha que receber. Né? Balaque preparou um sacrifício, falou, não, prepara com sete bois, assim, tal. E foi falando, fez Balaque cascar muito. No primeiro não deu certo. Ele fez um oráculo, não deu certo, ele viu as tengas de um lado, as tengas do outro, de todo acampamento, não conseguiu amaldiçoar, né? Coamáveis são com as tengas, né? Os lugares de habitação, ele foi falando, né? Matovu, então, com belas suas tendas, depois não deu, né? E Balaque falou, poxa, te chamei para amaldiçoar, você está abençoando, como falei para você, só posso fazer o que Deus mandou. Então, nós vemos, gente, o quanto Deus entrou, o caminho mudou as coisas, né? Aquele que queria amaldiçoar, ele perdeu seu livre-arbítrio, se tornou como uma jumenta e começou a abençoar, em vez de amaldiçoar, abençoar Hashem, abençoar o povo judeu, né? Então nós vemos aí que Hashem colocou as palavras na boca dele. A segunda vez a tentativa, a terceira não conseguiu e começou a dar uma brahá para o povo judeu. Aquela brahá que nós sabemos que vai acontecer no fim dos tempos. Davi, ele foi o primeiro, né? O primeiro a dominar a dominar os povos ao redor, mas falava também de quem? Aqui ele fala também de quem? Fala também do rei messiânico, do príncipe que há de surgir, julgar todas as nações, né? E que se levantarem contra os povos judeus, contra Israel. E fala sobre Edom, gente, sobre Roma. Roma, o Império Romano, nós sabemos não existe mais, mas Roma deixou um império forte aí, né? O Império de Edom, representado pela religião desse país, porque pode dizer que o país Brasil é um país laico, não é laico. E se tem um representante, se tem a sua representante como a tal da desaparecida, né? Se tem sua representante, então não é um país laico. Então, gente, mas o Eterno, ele há de tomar os seus caminhos. Nós sabemos que o cristianismo, ele é um representante de Roma. Sabemos que Edom, né, vai ser excluído, será palha, será cinza. E Hashem há de dominar, o rei messiânico há de ensinar toda a humanidade o caminho perfeito de Hashem. Nós estamos aqui cumprindo o nosso papel, lutando, batalhando, se esforçando. Mas depois de tudo não deu certo, Bilã ia voltando para sua terra, ia viver como homem comum. Mas deu uma discussão, olha, porque ele não conseguiu, né, amaldiçoar o povo judeu. O povo judeu colocava que fazia chamar, ele viu tudo isso, né? As suas tendas eram recatadas, né? Uma porta não dava com a outra, uma janela não se dava com a outra, né? De frente para outra. Era uma honra, uma dignidade muito grande. Ele não conseguiu, mas deu um conselho, foi fatal. O Deus desse povo não gosta de excessiosidade, de moralidade. Então, se esse povo cair na moralidade, você vai conseguir
um bom grande feito. Deus com sonhos, como deveria ser, né? Mas uma tática, nós vemos que essa tática deu certo. E parte deu certo, muito certo. Porque sabemos que tem um chamado ídolo chamado Baal-Peor. E esse ídolo é adorado de forma horrível, porque todos que tinham que fazer relações tinham que ficar desnudo e depois defecar de nu. Adoração horrível. E armou, como nós lemos, senhoras para colocar suas vengas, e dentro das tendas, as mulheres mais novas. E as mulheres mais velhas incentivavam os homens a ir dentro da tenda. Foi um relaxamento. Um relaxamento, porque o povo de Israel se confiou muito em si também e entraram nessa. Gente, como nós lemos aqui nessa leitura desta paraxá, muitos foram enterrados, 150.000 israelitas, 157.200 culpados, 78.600 juízes eles se levantaram para exercer o juízo. Então, como nós lemos, alguns da tribo de Simão se levantaram e Simão foi lá, né, o chefe da tribo de Simão, ele se levantou, Zir se levantou, pegou Cosbi, a chefe midianita, porque essa chefe midianita ela foi preparada para seduzir Moshe, e Simeão entrou na frente, começou a ignorar Moshe, e contra Moshe Rabbeinu, né? E Moshe Rabbeinu esqueceu totalmente Alahá. E eles dois lá na tenda, né? Simeão, Cosbi e Zir, na tenda, praticando atos indecentes. O que aconteceu? Veio Pinhas e conversou com Moshe. Moshe falou, pode ir, e ele foi. E ali, correndo risco de até morrer, risco até de morte, porque poderia morrer, foi lá na tenda com uma espada e transpassou Cosbi, Zir. Lembrando que ele só poderia executar um juízo, fazer os dois morrer, se tivesse no próprio ato, e avisado ainda. Ele avisou, os dois não se desgrudaram, ele foi lá e matou Zir e Cosbi. E a praga cessou, porque tinha uma praga, já tinha começado uma praga, 24.000 homens morrendo, e a praga cessou. Gente, Hashem se vingou Israel, e Hashem quis honrar Pinhas. Sabemos que Pinhas se tornou um grande juiz, um grande líder do povo judeu. Nós vemos aqui, gente, diante de toda essa história aqui, nessa paraxá, Balaque, gente, a gente colocar aqui Balaque, unido em palavras, Balaque e Bilã juntos, eles dão Amaleque, uma sociedade maléfica interligada para atacar Israel, né? Balaque e Bilã, suas palavras juntos também, seus nomes formam a palavra Bavel, Babilônia. Então, Babilônia e Amaleque são nações inimigas que lutaram e lutam contra o povo judeu. Esses dois nomes são forças espirituais negativas. Balaque, Bilã, Amaleque, né, são forças espirituais negativas, a qual todos nós temos que lutar. O povo judeu, nós também. Então vamos lá. Em relação, aqui vamos juntar Balaque, Bilã, Bavel, Nisrod. Vamos lá, gente. Em relação a Nisrod, foi o princípio de seu reino Bavel, né? Então que ele é mencionado, essa cabeça de ouro. Em Daniel 2:38, conforme a interpretação de Daniel para o sonho do rei da Babilônia, Nabucodonosor, que era a reencarnação de Nimrod. Aqui, gente, Ish Amudot, pelos valores, tá? Nós estamos falando aqui da ligação desses nomes, Bilã, Balaque, Amaleque, Nisrod, Bavel, uma ligação muito junta. Então, nós vemos aqui que no sonho de Daniel, nós vemos aqui o cabeça de ouro que era relacionado a Nabucodonosor. Nimrod era a reencarnação dele. E Bilã e Balaque representavam as forças espirituais negativas ao tomarem parte da impureza espiritual de Amaleque e Bavel. E Nimrod, rei da Babilônia, se revocou com Deus na geração da torre de Babel, como consta. Por isso chamou seu nome de Bavel. E a gente não vai se estender tanto assim, tá, gente? Falamos algumas coisinhas. O objetivo era impedir que futuramente o rei Davi nascesse de Moabe. Por isso, os 7 altares eram relacionados a ele, o 7º líquido do nosso povo, Avrão, Isaac, Jacó, Moshe, Avrão, Yosef e Davi.
Por essa razão, eram sacrificados 14 animais, uma vez que a gematria do nome de Gavi totalizava 14, esse valor. Então, gente, Gavi tem a colocação com 14, e por isso esses 14 animais foram sacrificados. A intenção deles, com suas profecias, magias, visões, era pedir o nascimento do rei Gavi, né? E pedir todas essas coisas. Nós vemos aqui, nós sabemos que Gavi é um descendente direto dos Moavitas, tá, gente? Ruth era Moavita. Aqui, Balaque quis evitar o futuramente que Davi nascesse de Moabe. E assim, outras perspectivas. Aqui nós vemos, gente, aqui o quanto a Sheik estava trabalhando a favor do povo judeu, a favor de Israel. Que os planos de Balaque, os planos de Bilã, não estavam dando certo, estavam sendo frustrados. Tem muita coisa para nós falar aqui, gente, e vamos terminar aqui essa parte para entrar na sabedoria do dia. E que Balaque escolheu se juntar com Bilã. Por quê, gente? Era forças da impureza. Balaque e Bilã, como nós já falamos, juntamos os nomes de Amaleque e Bavel. A intenção seria pedir, como nós já falamos, o nascimento do rei Davi de Moabe, da descendente de Ruth, né? Então, esse era um grande propósito, né? Então, eles se juntaram para isso, tá? E a lição vital, de toda essa aplicação seria a nossa sagrada obrigação de fixar o tempo para o estudo do Talmud, isso do povo judeu, tá, gente? O povo judeu, quando estuda, quebra, elimina essas forças de impureza, tá, gente? Então, aqui nós vemos aqui escrito, dentro desta paraxá, em Bamidbar 25:7, como nós lemos, aprendemos que Pirraz, após ver o pecado de Ziri, chefe da tribo de Shimon, tomou a lança em sua mão e agiu corretamente ao matar os dois na tenda. Como aprendemos, pensar e fazer coisas grandes é o melhor pretexto para não fazer as pequenas. Então, gente, sempre pensar e fazer as coisas grandes. Sempre pensar, tá, gente? Em Bamidbar 25:7 e 8, estudamos sobre o ato corajoso de Pirraz, quando tomou o Romar, lança, em sua mão e atravessou ambos, e coisas seguiram que cessou a mortandade dos filhos de Israel. Então vamos ganhar uma lição daqui, gente. Ganhar uma lição. Quando o judeu domina seus 248 órgãos, lhe olhando para o serviço a Deus e controlando seus desejos físicos, ele terá o poder, por esse mérito, de deter as mortandades, epidemias e muitos outros infortúnios. Então, gente, quando o povo judeu, estudando a Torá, se dedicando a Hashem, ele consegue dominar os seus órgãos e consegue evitar muitos desastres. Então, estamos aqui, gente, essa aqui é a paraxá que nós estamos lendo essa semana. Vamos continuar aqui, para terminar essa paraxá, com a sabedoria do dia, do Rebbe de Lubavitch, na 7ª leitura. Sonhar os sonhos de Deus. Disse Bilã, um governante vai surgir de Yaakov. Nós vamos perguntar uma vez, que sabemos o que Deus requer de nós aqui e agora, para que necessitamos saber qual é o nosso propósito, guerreiro, a nossa recompensa futura final. Porque não confiar em que Deus há de nos dar a devida recompensa quando chegar o momento certo e pronto, em vez de ficar nos preocupados agora sobre como será o que nos espera no futuro? A resposta que isso é que ter uma clara visão do objetivo final do nosso trabalho produz uma diferença substancial na qualidade, como também no esforço que investimos nele. Deus deseja que nos sirvamos imbuídos de inspiração, quer que a nossa visão seja a mesma dele e que os nossos objetivos sejam os mesmos que os seus. Evidentemente que a nossa relação com Deus deve se basear na absoluta incondicional devoção que toda criatura deve ao seu Criador, mas isso é sua base, o começo no sentido mais idealista. Deus quer que sonhemos com o que Ele sonha, e é por isso que Ele compartilha conosco o seu sonho no futuro messiânico. Por conseguinte, é vital estudar as profecias e afirmações dos nossos sábios sobre Mashiach, eminente redenção. Esses estudos nos permitirão obter uma clara imagem mental de como deve ser o mundo efetivamente, de como podemos transformar esse sonho em realidade. Gente, ao estudar a Torá, se dedicar à Torá, se dedicar às profecias sobre Mashiach, nós podemos focar em nada tirar do nosso coração que a era messiânica eminente, que Mashiach está próximo, e está próximo a se revelar, que as profecias que aconteceu com Bilã,
mais de 3.000 anos atrás, elas vão ao de acontecer. Ao de acontecer. Davi reinou, cumpriu. E agora estamos aguardando os próximos cumprimentos. Porque Deus, como o próprio Bilão falou, Deus não é como homem para que minta, e como filho do homem que se arrependa. Ele escolheu o povo judeu como o povo dele. Ele tem prometido a era messiânica. O povo judeu guardando os seus 613 mandamentos. E as nações do mundo, os Ben-Noa, né, os filhos de Noé, né, ativamente cumprindo as suas 7 leis, guardando os seus preceitos, lado a lado com o povo judeu, fazendo com que cumpra as profecias que estão na Torá. E assim vamos ter a redenção o mais próximo possível. Lutemos, esforcemos, porque através do nosso esforço teremos sim a revelação do verdadeiro Mashiach, que seja breve em nossos dias, a Parashá, aqui, a finalização da Parashá Balak. Vamos partir para Aftará, tá? Aftará, que a Hashem vos abençoe, tudo de bom. Agora vamos para Aftará.